Olá, minha família, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre Netuno na casa 1 ou Varuna em Lagna Bava. E o que é Varuna? Varuna representa nebulosidade, fusão com o todo, mistério, coisas escondidas de você mesmo. Diferente de Plutão, que é o que você tem consciência, mas arbitrariamente esconde dos outros. Varuna não. Varuna é o que as circunstâncias escondem de você. É o que você vai precisar tornar consciente. É onde você age pelo inconsciente. Representa onde está o seu inimigo oculto. Perdas, empatia, martírio, hipersensibilidade, sublime, câmeras, glamour, beleza. Representa também prazeres secretos, vícios, como álcool. Representa onde está o álcool. E o que é a casa 1? A casa 1 é o corpo físico e a identidade. Então, caso você tenha Varuna aqui, vai estar representado dessa maneira no meu horóscopo. E muito importante você buscar a posição da tua lua. E caso você tenha Netuno no mesmo signo ou casa que a lua, equivale a um Netuno de casa 1, pela perspectiva do Chandra Lagna ou do mapa da Lua. E qual é a diferença entre os dois? A diferença entre os dois é que ter Netuno pelo ascendente é o que você vai precisar dissolver a nível físico. E pela perspectiva da Lua, é o que você vai precisar dissolver a nível psicológico. Então, cheque as duas posições, que ambas são muito importantes para o seu autoconhecimento, tá ok? Então, quem são esses caras? Netuno, na casa 1, ele coloca uma antena na sua cabeça. E essa antena capta todos os estímulos do seu ambiente imediato, assim como ambientes distantes, o que faz de você um indivíduo hipersensível a tudo, mais até do que Lua na casa 1. Varuna em Lagna Bava deixa você hipersensível a tudo, ao ponto de sentir dor. Ao ponto de sentir tanto que chega sofre. Então, você é empático com a dor do outro. E você é empático com o mais fraco. E procura ver o lado do mais fraco. Você tem tendências humanitárias e a se envolver nesse tipo de atividade. Só que você pode olhar os problemas, as guerras no mundo e não entender porquê e sentir uma profunda tristeza existencial e começar a desenvolver uma dor, uma culpa existencial. E achar que todos os problemas do mundo são por sua culpa. Mas, desculpe, é a energia de Varuna em desequilíbrio agindo em você. Porque o mundo é muito grande e muito vasto, entende? É para uma pessoa só. Então você tem que entender que você não tem responsabilidade pelas pessoas ao seu redor. Você não tem responsabilidade pelas guerras do mundo. Você pode mudar a sua maneira de ser para espelhar a paz.
e para que as pessoas vibrem a paz. Então você pode fazer a sua parte nesse sentido, mas ao invés de você ficar sentindo culpa pelos problemas do mundo, comece a focar mais em você mesmo e na sua realidade mais imediata, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa ou marido, né? E o que você pode melhorar? Quais são os problemas? Entendeu? Porque é muito fácil ser feminista lá fora. É muito fácil ser feminista no Facebook. Mas e a sua mãe que todo dia lava a louça? Entende? Então, comece a ajudar a sua mãe lavando a louça. Comece a ajudar as pessoas na sua realidade mais imediata. Você já está fazendo muito. Você não conhece seu corpo. Seu corpo é um mistério para você mesmo. Então, pode haver muita idealização do próprio corpo. Pode haver uma idealização que pode desencadear numa desilusão. Você vai ter um diagnóstico em algum momento da tua vida revelado. Às vezes pode ser algo que as outras pessoas já viram e só você não viu. É só você não percebeu em você mesmo. Entende? Então, você precisa tornar o problema consciente. Pode acontecer de você ter um diagnóstico que ele é misterioso para a própria alopatia, para a própria ciência, e precisar de recorrer a tratamentos um pouco mais alternativos. Entende? Você é hipersensível à poluição e fumaça e a qualquer substância, seja ela lícita ou ilícita. Se você recebe anestesia, pode ocorrer de você ter efeitos adversos com a anestesia ou com um medicamento que para outras pessoas não é tão forte assim, mas para você é forte. Então você tem que tomar meia dose, tá? E sempre deixar isso muito claro quando você for ao médico. Você é hipersensível às drogas e o álcool. Então, se pessoas em geral precisam de 4, 5 latinhas de cerveja para já ficar bêbado, vocês com um drink já começam a trocar os olhos. Então, assim, em estado de sobriedade, vocês já são pessoas muito mediúnicas. E a mediunidade de vocês, infelizmente, ela não tem como adestrar, ela não tem como domesticar. Você pode trabalhar isso para tornar mais consciente, tá? Então, sabendo disso, você não deve usar substâncias que alterem o seu estado de consciência, certo? Porque você abre a sua mediunidade e você capta as projeções psíquicas. Você já faz isso de maneira sóbria. Imagina em estado alterado de consciência. Então você capta as projeções psíquicas das outras pessoas e você pode ficar muito cansado. Entende? Então existe uma certa aura de sonolência em você. As pessoas olham para você e falam assim, parece que ele acabou de acordar. Não, mas ele não acabou de acordar não, dormiu bem. E vocês precisam dormir mais do que a média das pessoas. Isso pode ser intensificado se você tiver mais planetas na casa 12, porque Netuno ele drena a energia facilmente. Então você precisa de mais tempo de sono, tá? Mas existe uma coisa muito notória, é no olhar, nos olhos da pessoa com Varuna e Lagna Bhava. Vocês têm uns olhos que são fechados, que são etéreos, que são dispersos. O olhar, ele não é fixo. Então, quando você senta
Quando você senta com uma pessoa num café, num bar, e a pessoa tá lá conversando com você, patati patatá, o olhar de vocês está vagando. Vocês estão ouvindo a pessoa, mas o olhar de vocês não está focado, ele está vagando no espaço. Então a pessoa não tem certeza. Espera aí, ele está olhando para mim, ela está olhando para mim ou não está? Então o olhar de vocês é bem disperso e muito fechado, mas extremamente magnético. E para falar a verdade, Marilyn Monroe tinha Netuno na casa 1. E isso dá poderes de hipnose. Você fazer com que as pessoas possam expressar o que são os desejos inconscientes e trazer à superfície. Então você tem um poder de frear o senso crítico das outras pessoas, porque você não julga as outras pessoas. Então as pessoas perto de você, elas dizem, ok, eu posso falar com ele porque eu sei que eu não vou ser julgado pelo que quer que seja. Então você facilmente consegue arrancar segredos das outras pessoas ou desejos inconscientes das outras pessoas. Mas é engraçado que vocês podem ter um certo nível de fama. Existe uma facilidade muito grande em fazer amigos aqui, em fazer companhias, em relacionamentos. Porque vocês são como um espelho psíquico. Porque Varuna, ele é um espelho psíquico. Então, quando uma pessoa está na frente de você, ela não vê você. Ela vê um espelho. Então, ela se vê em você. É muito doido isso. Então, ela acha que você é igual a ela, mas é só uma projeção, não é real. Então, você pode fazer muitos amigos por causa dessas projeções. As pessoas ficam ao seu redor porque elas acham que compartilham a mesma visão de mundo que elas. Só que Varuna é uma entidade muito fluida e muito inconstante, como as águas do oceano. Então existe uma perda de identidade aqui. Mas isso é muito relativo. Se você tem um Marte no meio do céu, ou um Sol exaltado no meio do céu, que pode trazer um pouco mais de assertividade, mas Varuna em Lagnabhava por si só falta essa assertividade. Então, vocês podem testar várias identidades ao longo da vida sem se ater a nenhuma delas. Há um interesse muito forte pelo cinema e por câmeras, então vocês gostam de serem fotografados. Podem, inclusive, fazer muito bem em indústrias netuninas, como a indústria de moda, ou a indústria fotográfica, ou a indústria cinematográfica. Vocês são muito fotogênicos e facilmente podem captar a atenção das outras pessoas nesse quesito. Falta constância. Então, a personalidade falta constância e vocês podem buscar muito se espelhar a própria identidade nos personagens de livros ou de filmes que vocês gostam. Então, vocês podem ser bons mímicos. Vocês podem ser bons em imitar as outras pessoas. E as pessoas se entretêm com vocês. Vocês são pessoas que facilmente entretêm as outras pessoas. Se vocês vão no bar, vocês podem ser o centro das atenções. Só que vocês mudam de persona ao bel prazer de vocês. Então as pessoas não entendem muito bem quem vocês são, porque vocês não entendem bem vocês mesmos. Então pode haver uma certa perda de identidade aqui. Não é raro pessoas com Varuna em Lagnabhava sofrerem de mitomania.
que é uma mania de mentir. Então, as pessoas podem acreditar que você está falando a verdade porque existe uma convicção pré-estabelecida de que vocês já conhecem a verdade, de que ela já foi trazida para a consciência. Mas vocês não conhecem a verdade, porque para vocês conhecerem a verdade, vocês precisam conhecer a si mesmos. Então, existe uma falta de... Vocês podem sofrer com uma falta de confiança. As pessoas ao redor de vocês podem não confiar em vocês. E vocês, de fato, não são de confiança. Mas isso não significa que vocês sejam pessoas de mau caráter. Se tiverem outros fatores no horóscopo, como uma lua em conjunção com o nó do norte, debilitada em Escorpião na casa 12, que tira um pouco o senso de integridade e de autocrítica, vocês podem ser pessoas de mau caráter, se fossem os casos. Mas Netuno por si só na casa 1 não. Vocês precisam desenvolver um pouco mais de autocrítica, mas em contrapartida vocês não estão muito interessados nisso. Vocês estão mais interessados na boemia, em bon vivant, em serem... a busca pelo prazer, a busca pelo hedonismo pode ser uma coisa muito forte aqui. Então, de maneira geral, essa é uma posição que ela pode ser muito favorável para as buscas nas artes ou em profissões em que empatia seja necessário. Então, não necessariamente faz uma pessoa artisticamente criativa, a não ser que Mercúrio esteja forte para expressar isso, Vênus esteja forte para apreciar essa criatividade, mas Netuno por si só, na casa 1, ele pode no mínimo fazer você um bom crítico em arte, ou uma pessoa que tem uma opinião estética muito forte. Há uma grande tendência de vocês gostarem de estar perto de pessoas refinadas, de pessoas que são mais sensíveis. Então vocês tendem a fugir de pessoas que são mais agressivas ou que são mais violentas. Então, um conselho, eu acredito que a mensagem para o Netuno na casa 1 é realmente autocrítica, e ao invés de você buscar esse espelho nas outras pessoas, o gato está passando do lado da câmera agora, ao invés de vocês buscarem esse espelho nas outras pessoas, comece a desenvolver esse espelho em casa e desenvolver autocrítica em casa. E duvide de você mesmo, de vez em quando. Duvide dos seus próprios, da sua própria capacidade de resolver a realidade material. Porque essas pessoas, elas, se você se juntar com uma outra pessoa tão caótica quanto você, pode acontecer de não sair nada disso. Então, pessoas com Varuna em Lagna-Bava, elas costumam se dar melhor com pessoas que são um pouco mais estruturadas, um pouco mais organizadas, um pouco mais constantes, porque elas podem oferecer essa constância que falta em vocês, tá? E se falta confiabilidade em questões do mundo tridimensional, em questões do mundo espiritual é muito alto. Então vocês podem ter sonhos proféticos, sonhos que são mais reais do que o mundo material. Então nunca duvide das suas próprias profecias, tá certo? Mas desconfie da sua capacidade de realmente administrar o mundo tridimensional com constância. E favoreça na sua vida pessoas que sejam um pouco mais tridimensionalistas, que possam te dar esse equilíbrio, que possam te dar essa estrutura. E sempre fale a verdade. Por mais
que ela doa. Você pode ser gentil, mas não confunda gentileza com ilusão e mentira. Porque uma mentira gentil é pior do que uma verdade dolorosa. Com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todo dia. Seja ligado e, como sempre, nos vemos na próxima. Obrigado.